Estamos aqui para mais uma live da Palestrantes do Brasil. É o projeto Palestrante em Destaque. Vou colocar aqui nosso tema, nosso convidado de hoje. Olá, Fábio. Só acenar aí já para que eu possa te convidar aqui para dentro. 5 ferramentas para você vender muito mais com Fábio Jastre. Olá, Rosana. Seja muito bem-vinda. Essa live aqui promete. É uma live onde nós vamos falar sobre vendas e qual o profissional que não precisa aprender a vender, não é mesmo? Então, aí o Fábio já está aqui com a gente. Boa noite, Rosana. Convida seus amigos, Rosana, porque esse profissional, ele entrega muito. Olá, meu amigo Fábio, tudo bom? Tô bem, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus, né? Muito feliz em estar aqui nessa live que demorou um pouquinho para acontecer, mas hoje estamos aqui. Fábio, antes de começar, eu queria te pedir um favor. Tem um aviãozinho aqui, ó. Compartilha, chama os seus amigos, enquanto eu falo um pouquinho sobre a Palestrantes do Brasil. Nós somos a maior comunidade de palestrantes, treinadores do Brasil. Você tem algum problema aí na sua empresa? Entre em contato comigo, nós temos a solução. Agora, se você tem a vontade de começar a palestrar, se você tem um conteúdo aí que pode transformar a vida de milhares de pessoas, me chamem no direct. Vamos agendar uma reunião para você conhecer um pouco melhor, um pouco mais sobre o trabalho da Palestrantes do Brasil. E hoje, assim, estou muito feliz em estar com meu amigo. E o tema de hoje é 5 ferramentas para você vender muito mais. E, claro, quem não gostaria de vender mais, não é, Fábio? Com certeza, né? Com certeza vender mais. Quando a gente conversa tanto com as empresas, quanto com os empresários, quanto com os vendedores e seus respectivos gerentes, a primeira coisa que nós encontramos é: eu gostaria de vender mais, gostaria de aumentar minhas vendas, eu gostaria de, né, de ter um resultado melhor. Só que esse não é um resultado que vem do dia para a noite, não é um resultado que cai automaticamente, é um resultado que exige, né, de quem está trabalhando, é um resultado que exige uma preparação, exige um planejamento, exige aí do vendedor, do empresário, de quem vai prospectar mais clientes. Tem algumas ferramentas que nós vamos comentar aqui que são muito importantes para que você consiga vender muito mais e muito melhor. Eu tenho alguns cases muito interessantes aqui para contar para vocês aí, que é para a gente, né, apimentar aí, como diz o ditado, né, Mauro? Já estou vendo algumas pessoas conhecidas. O Marco é um franqueado da rede, de uma das redes que eu presto consultoria, e está vendendo muito bem. Fechamos alguns negócios recentemente muito legais aí. Estou vendo que ele entrou aí, o Marco Rosolém. Espero que venha muito mais pessoas aí para compartilhar as nossas experiências. Não, hoje realmente a live promete. E Fábio, para começar, queria pedir para você se apresentar, né? Fala como que você começou nesse meio. E já vou deixar até uma pergunta para você, se quiser já linkar. Né? Como você iniciou na área comercial? Muito bem. Uma coisa que é interessante: as pessoas, elas, depois de bastante tempo vendendo, as pessoas falam assim: ah, você tem uma facilidade, né? Quando eu faço uma visita com você, parece que você fecha na hora, quando você passa um treinamento, mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando em banco, fui bancário, né? Fui bancário por alguns anos, no extinto e falecido Banco Econômico. O banco faliu lá em 97, eu era funcionário do banco. Depois eu fiz uma longa carreira com folha de pagamento. Então eu trabalhei em diversas empresas fechando folha de pagamento, folha de pagamento é um ramo da área de contabilidade do qual eu sou formado. Mas aí, numa das empresas que eu trabalhei, eu atuei como professor, trabalhei como educador, né, de uma franquia de cursos de inglês e de informática, e eu comecei a perceber que os alunos, eles tinham algumas necessidades diferentes, né? Eles tinham algumas informações diferentes. Então eu comecei a fazer ali algumas
ações com esses alunos e que começou a chamar muito a atenção da diretoria, começou a chamar a atenção de outros franqueados, começou a chamar a atenção da rede, porque quando você está numa rede de franquias, né? Vou dar um exemplo para você, o Mauro. O Marco, que está aí nos assistindo, é um franqueado que entrou agora no mês de março, né? Mas agora no mês de junho ele já é o campeão de vendas da rede. Quer dizer, vai fazendo um trabalho e as pessoas vão começando a perguntar: o que você está fazendo? Como é que você está fazendo? E assim por diante. E eu sempre ressalto que, assim como muitas pessoas, eu achava que não tinha dom para ser vendedor. Eu achava que não tinha jeito de ser vendedor. Aliás, eu havia tentado vender consórcio, eu tinha tentado vender seguro de vida, tinha tentado vender plano de saúde, plano funerário, filtro Europa, e eu realmente falei, bom, eu não nasci para ser vendedor. E quando, na verdade, é diferente, a situação é diferente. Quando eu tive uma oportunidade de ser vendedor e eu enxerguei uma oportunidade, eu trilhei um caminho que me trouxe aonde eu estou hoje. Então, conforme eu estava contando para você, eu comecei como professor numa escola em março de 2003, em junho de 2003 eu virei coordenador pedagógico, em outubro de 2010 eu era o melhor coordenador pedagógico do Brasil. Mas o que eu fazia? Eu vendia muito mais para alunos que estavam se formando do que para novos alunos. Eu fazia muito mais retenção e renovação do que novas matrículas. Até que chegou o momento que o franqueado falou assim: gostaria que você fosse o nosso gerente comercial. Mas aí me veio aquela lembrança antiga, mas eu não nasci para ser vendedor. Eu não sei ser vendedor. Quando no fundo eu já estava fazendo as ações corretas para ser vendedor. Aí de 2011 para cá, eu virei simplesmente um estudante profissional da área comercial. Então eu estudo afinco, compro livros. Aliás, eu estava até agora aqui selecionando 2 livros que eu terminei de ler. O Método de Vendas do Napoleão Hill, que é muito interessante, muito interessante. E o livro do Gustavo Caetano, que Faça Simples, que é um livro que todo empreendedor deveria ter. Esses 2 livros terminei de ler essa semana. Então eu comecei a estudar a área comercial, me tornei um especialista, a ponto de ser procurado por outras empresas. Então já impactei aí mais de 3.000 vidas, né, de pessoas, mais de 400 empresas já foram beneficiadas aí pelo trabalho que eu realizei em 5 franqueadoras que eu já trabalhei. Fantástico. Pessoal, a live mal começou. E olha quanto conteúdo ele já trouxe. Aí eu tive um site, Fábio, nessas palavras que você disse, e eu anotei aqui uma frase. Eu quero falar essa frase com calma e eu quero pedir que você comente essa frase. Bom. Custa muito menos você vender para quem já é seu cliente. Custa muito menos você vender para quem já é seu cliente. Faz sentido? Faz muito sentido, o Mauro, pelo seguinte motivo. Às vezes a pessoa ele é seu cliente mesmo sem ter comprado de você. Às vezes a pessoa gosta de você, ele já sentiu confiança. O primeiro elo da chave de quem quer vender alguma coisa é confiança. Quando eu transmito confiança para o cliente começa a te perguntar, ele começa a te seguir nas redes sociais, ele começa a te dar mais atenção, pronto, ele já virou o seu cliente. Aí você vendeu para ele. Aí respondendo a sua pergunta, o que a maioria dos empresários ainda não percebeu é que o cliente que comprou um produto pode comprar 2, pode comprar 3, pode comprar 4. Ou se o tipo de serviço que você vende é uma compra só, por exemplo, eu tenho um cliente que é energia solar. Energia solar você não compra todo ano. Você compra uma vez só e ela dura 25 anos. Só que o cliente que compra energia solar, que tem uma conta de R$1.000 e que vai pagar 150, olha quantas pessoas ele pode indicar. E a venda de indicação é uma venda feita, é uma venda que você não precisa dar desconto, é uma venda que você não precisa negociar muito. O cliente já caiu no seu colo, por quê? Nós tivemos um caso recente, o franqueado instalou na casa dele, o vizinho foi perguntar: o que é isso? Fechou. Fechou um projeto sem dar desconto, fechou um projeto à vista, fechou um projeto na hora. Então faz muito sentido quando você fala, é muito mais fácil vender para quem já comprou. Ou já comprou de você, ou já fez um curso com você, ou já comprou o seu produto e vai continuar sendo seu cliente. E aí isso depende de atendimento, depende, né, de situação geográfica, depende de forma de pagamento, uma série de outros detalhes que a gente fala lá no final do processo, que é na hora do fechamento.
Tem gente que fala assim, ai, Fábio, eu tenho muito medo, eu não sei fazer o fechamento. Mas a venda acontece no começo. Sim. A venda acontece no começo. Quando, por exemplo, há uns 2 meses atrás, né, Mauro, que eu fui assistir uma palestra da Palestrantes do Brasil, lá em São Paulo, nos 30 primeiros minutos que eu ouvi a Leila Navarro ou o Jacques Greenberg, eu já comprei o negócio. Não Sim. importa se as outras pessoas iam aceitar ou não. No dia seguinte, eu já estava conversando com o Mauro. Eu falei, Mauro, eu quero fazer parte da Palestrantes do Brasil. Já tive a oportunidade de ministrar uma porção de palestras junto com a Palestrantes, dar todo o suporte para nós. Eu fico boquiaberto, como a gente tem tantas oportunidades dentro, né, Mauro, dentro do nosso grupo, de fazer o network. Então, só para ter uma ideia, gente, até o Jacques Greenberg, né, que é um grande palestrante, já participou de treinamentos meus, até a Débora participou do Método DS, participou de treinamentos meus. Nós fomos em treinamentos, encontramos com o Jacques na feira de franquia semana passada, ele já vai fazer um projeto para nós lá na nossa franqueadora. Quer dizer, é tudo consequência de uma primeira boa impressão que eu tive quando fui assistir um evento da Palestrantes do Brasil, da qual nós faremos aí, o Mauro vai anunciar depois, né, Mauro? Da qual nós faremos mais um agora, daqui a 1 ou 2 semanas. Exatamente. Deixa mais para o finalzinho, porque eu preciso comentar um pouquinho mais sobre indicação. Fábio, eu vejo as pessoas perderem grandes oportunidades porque não pediram indicação para o cliente que fechou. Então, olha, você que está assistindo essa live, se você levar só essa estratégia de venda, te garanto que você já vai aumentar as suas vendas. Então, você está um cliente na sua frente que adorou o seu produto ou serviço, aquele é o momento de pedir indicação. Né? O Fred Bastos está escrevendo aqui, ó, grande Jastre, esse cara mudou minha vida. Exatamente, né? Profissionais de alta performance. Fred é um grande vendedor de energia solar, começou a acreditar mais nele, começou a acreditar mais no produto, começou a acreditar mais na empresa, começou a praticar um pouco mais técnicas de venda. Hoje ele é um profissional do mercado, um profissional valiosíssimo, um profissional que fecha 2, 3 negócios aí por mês, aí, muito bacana. Mas tudo teve um começo, né? E Sim. agora, tocando nesse assunto, Mauro, que você falou, eu acho interessantíssimo, por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês, eu era coordenador pedagógico. Então, o que eu fazia como coordenador pedagógico? Ora, eu ia dar uma aula de folha de pagamento, pegava os meus 20 alunos e levava para o laboratório de informática. Falei, a nossa aula hoje vai ser no Excel. E descobria que dos 20 alunos, 15 não sabiam Excel. Pronto, eu já tinha 15 novas vendas de curso. Ou então eu indicava o aluno para uma entrevista, por exemplo, onde ele ia precisar de inglês. Se ele não soubesse inglês, pronto, eu já tinha, né, uma indicação para fazer um curso de inglês. Estou dando só um exemplo simples. E aí, toda vez que eu chegava numa sala de aula, pode parecer incrível, gente. Eu chegava numa sala de aula com uma caixinha de bis. Sabe aquele chocolatinho bis? Caixinha de bis, vem 20 chocolatinhos. Falava, vou dar um chocolate, um bis, para cada 10 pessoas que você me indicar. Todo mundo tem 200, 300 contatos no celular. E aí você faz um script de acordo com a lei de proteção de dados, dizendo que você pegou o contato da pessoa, né, por indicação do outro amigo e assim por diante, né? E que se a pessoa não quiser conversar mais, está tudo bem, né? Mas pelo menos você fez uma ação que em 30 minutos você consegue pegar 200 contatos. Desses 200 contatos você vai colocar no funil. Vou fazer 200 ligações, vou falar com 100, vou agendar com 50, vai comparecer 20 e eu vou fechar 10 vendas e a única informação que eu gastei foi 15 minutos de conversa e uma caixinha de chocolate bis. Você vê que interessante? E é só para pedir indicação, só para pedir indicação. E eu digo mais, pode falar. Eu digo mais. Indicação você tem que usar para tudo. O cliente pediu desconto, indicação. O cliente pediu parcelamento, indicação. O cliente pediu um prazo diferenciado na entrega, indicação. O grande parceiro David Portes acabou de entrar aí, grande palestrante também. Grande David Camelot. Então, tudo que o seu cliente te pedir, você vai falar, eu consigo te ajudar. Mas quantas pessoas você me conhece? Vamos fazer uma troca justa? Eu te ajudo com esse desconto e você me indica 20 amigos seus e você me permite que eu fale em seu nome. Pronto, o funil vai estar sempre cheio para você conversar. Sempre cheio. Você vai ter trabalho pro comercial para o resto da sua vida. Eu assisti um Reels faz 5 dias, 1 minuto, e falou exatamente essa estratégia.
com outras palavras que eu vou tomar a liberdade aqui de falar, que é o seguinte, a pessoa comprou o seu serviço, tá? Tá maravilhada com a entrega, e na hora de pagar, você pode fazer o seguinte, olha, você gostaria de ganhar 5%? A pessoa já ia pagar valor cheio. E pergunta, você quer ganhar 5%? Lógico que a pessoa vai, claro. Aí, ó, se você pega o seu celular agora e manda agora na minha frente mensagem para 3 pessoas indicando, né, o meu serviço. E aí ela manda a mensagem e depois compartilha o telefone com você só para você poder estar fazendo ali depois o relacionamento, né? Que nós vamos falar muito, né? Vendas é relacionamento. Então, assim, lógico que quando a gente fala 5% vai variar do valor, né? Do serviço e tal. Mas eu acho que valeu aqui, para quem está nos acompanhando, a estratégia. E que você vai adaptar para o seu negócio. Gostei muito que o Fábio falou. Quando o cliente pedir o desconto, quando o cliente pedir o parcelamento, aquele é o momento de negociar. Então, nós tivemos um caso essa semana, Mauro, isso é importante comentar, e nós fomos no cliente hoje para falar sobre isso, né? Nós participamos num condomínio fechado aqui em Campinas, mais de 30 casas, né? E a nossa empresa de energia solar participou. Nós não ficamos entre os 3 primeiros, que vai fechar para todas as casas. Mas teve um morador que gostou muito do nosso atendimento. Esse morador chamou a gente de lado, pegou mais 5 amigos e falou, nós 5 queremos fechar, diferente do condomínio, nós 5 queremos fechar com vocês. Quando nós fomos lá hoje, de 5 passou para 11. De 5 casas passou para 11. Mas por quê? Indicação. Gostou do nosso atendimento. Nós fomos lá, chegamos lá no condomínio fechado 10h30 da manhã, saímos de lá 3 horas da tarde. Por quê? Porque tinha 3 ou 4 casas para visitar que não eram ainda nossos clientes. Não estavam no nosso escopo de visita. Olha que interessante. Mas o cliente gostou tanto do que nós... E foi uma reunião que nós fizemos. Eu estava voltando de São Paulo, eu participei da reunião pelo celular, pelo Zoom, no fone de ouvido, dentro do ônibus, né, junto com o nosso time técnico, comercial. Mas o cliente gostou tanto do atendimento que ele indicou sem nós pedirmos, e detalhe, sem nós termos fechado o negócio ainda, porque o negócio não foi fechado. Nós fomos lá só fazer a visita. Mas ele gostou tanto do atendimento que ele indicou. Se conectou, percebeu que ali tem profissional de alta performance. E aí talvez é um outro princípio, vamos pensar agora, né? Você quer vender? Não venda. Crie relacionamento, crie conexão, crie empatia, né? E aí, automaticamente, o que vai acontecer? O cliente vai querer comprar, que foi o caso que você está trazendo. O cliente chamou você de lado para conversar. Exatamente. Né? Fantástico, fantástico. Pessoal, já temos aqui mais de 10 pessoas ao vivo. E aí, eu queria que você convidasse pelo menos um amigo que está precisando melhorar as vendas. Use o aviãozinho. E aí eu quero perguntar para você, Fábio. Quais desafios você enfrentou nas diversas empresas que você já passou hoje? Muito bem, Mauro. O primeiro desafio é que as pessoas, elas, de maneira geral, não entendiam o produto que estavam vendendo ou não entendiam o produto que estavam comprando. Então, o grande desafio do vendedor é saber o seguinte, qual é o benefício principal daquilo que eu estou vendendo? Eu tenho uma relação na minha mesa dos 10 benefícios principais. Então, por exemplo, qualquer um vende celular. Eu estou até com outro, eu estou fazendo a live por um celular e tenho outro. Mas por que eu vou comprar esse aqui e não o celular B, o celular C, o celular D? Então, o vendedor ele tem que ter no mínimo 10 motivos que vai fazer eu escolher esse em detrimento daquele. E a maior dificuldade que eu percebi, a Jacilda falou, só essa dica dos descontos por indicação já pagou a live. Obrigado, Jacilda. A Jacilda é uma palestrante nossa lá, da Palestrantes, é uma colega nossa do Brasil, grande palestrante. Então, assim, a primeira informação que eu percebia é que a pessoa não sabia o que estava vendendo, não sabia o porquê estava vendendo. Então, por exemplo, eu prestei consultoria numa empresa que tinha mais de 200 franquias e, pasme, 25% das franquias não tinha vendido nada nos últimos 6 meses. Quando eu comecei a conversar com esses empresários,
eu percebi que eles não tinham entendido o negócio. Eu falei, mas você entendeu o negócio? Aí, Mauro, chegou ao ponto, olha que interessante, chegou ao ponto de nós treinarmos essa empresa ao ponto do franqueado ficar com vergonha se eu ligasse para ele e ele não tivesse feito no mínimo 10 orçamentos na semana seguinte. O franqueado falou pro dono, falou, eu tenho vergonha se o Jastre, o pessoal me chama de Jastre, né, por causa do sobrenome, eu ficava com vergonha quando o Jastre me ligava e eu não tinha no mínimo 10 orçamentos. Por quê? Porque ele entendeu o negócio. Ele entendeu a parte principal do negócio, que é o processo. O processo é, por que que o cliente vai comprar de você e não do concorrente? O diferencial está na sua marca, está no seu produto, está no seu benefício, está no ambiente, está no valor, está no seu atendimento. Aonde está o diferencial? Então, por exemplo, eu quando faço, o pessoal me procura muito para fazer mentoria, mas eu não consigo atender mais de 5 clientes. Não consigo, porque eu tenho outras demandas. E, eu não, e se eu atender mais de 5 clientes, eu não consigo atender com qualidade. Então, eu prefiro ter menos clientes, 5 clientes. Eu tenho na base hoje de 5 clientes que eu faço mentoria, mais as empresas que eu presto consultoria, mais as palestras pela Palestrantes do Brasil, que está surgindo várias palestras, várias oportunidades, vários projetos, né, Mauro, que a gente faz com os outros palestrantes, é muito bacana. Então, assim, eu entendo que se você dominar todos esses aspectos, você vai descobrir o que chama a atenção do seu cliente, no seu bairro, no shopping que você atua, na comunidade que você vende. Eu tenho um amigo, Mauro, essa experiência é muito boa. Eu tenho um amigo que ele, assim como milhares de pessoas, ele vende docinho. Ele faz docinho na casa dele, né, bombom, brigadeiro, tal, tal. Só que, primeira coisa que ele fez foi uma pesquisa. Ele descobriu que as pessoas compram mais docinho após o almoço. Então, quando é que ele vai vender? Depois do almoço. Depois do almoço. Aí tem um detalhe interessante, ele não vende só o brigadeiro, o beijinho, vai numa caixinha, vai no negócio. Então, assim, hoje a empresa dele, a empresa, né, que é da mãe dele, sustenta toda a família. Toda a família. E ele sai todo dia para vender. Então não é só um vendedor de doce, é o empresário que entendeu o negócio, sabe a necessidade do seu público. E ele fala, assim como eu, tem milhares na rua vendendo. Mas em 2 horas eu consigo vender toda a minha bandeja. Enquanto tem gente que passa o dia inteiro e não consegue vender nada. Vê que interessante? Entendeu o propósito. Você falou uma coisa muito importante, que é a entrega. Né? É a entrega. A entrega faz toda a diferença. Porque você realmente está explicando lá, como você falou, você já entendeu a necessidade do cliente, mas tem que fazer uma entrega extraordinária. Porque aí já é o início da próxima venda. Porque ele vai querer indicar. Vamos voltar até o que a gente já falou. Né? Então, eu entendo assim, é um fluxo que, se você prestar atenção em todas as etapas, esse fluxo gira e vai girar muitas vezes, porque vai ter muitas vendas e aí vai. Mas muito legal. Mas aí quando foi a virada de chave, Fabio, para você? A virada de chave para mim, o Mauro, foi justamente em 2010, né? Quando eu recebi um prêmio da franqueadora que eu trabalhava como melhor coordenador pedagógico do país, e o franqueado me levou na convenção e não me avisou que a gente ia ganhar esse prêmio. Para mim, eu não estava fazendo mais do que a minha obrigação. Para mim, eu estava entregando o melhor, que sempre foi aquilo que eu fiz. E a virada de chave foi, puxa vida, as pessoas começam a me procurar, começam a me perguntar como é que você está fazendo. Isso faz mais de 10 anos, eu sou lembrado disso até hoje. Há uns 2 anos atrás, eu prestei consultoria para uma empresa uma escola de informática, e a moça falou, olha, você foi indicado porque a gente lembra do seu trabalho lá e tal, de 10 anos atrás. É um negócio incrível, é um negócio impressionante. A virada de chave foi justamente de 2010 para 2011, quando eu percebi que todas aquelas informações negativas que eu tinha da área comercial, né? Vendas não é para mim, vendas precisa ter dom, precisa nascer para isso, tem que ter muita lábia. Eu percebi que não era nada daquilo. Vendas é técnica, vendas é processo, vendas é conhecimento. Ao ponto de, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre falo nas minhas palestras. A franqueadora que eu trabalhei, de escola de informática, lançou um curso de operador de caixa. E você não precisa fazer curso para ser operador de caixa. Não precisa, literalmente falando, não precisa. Mas eu tinha um produto na mão, eu precisava fazer o produto acontecer. O que eu fiz? Eu fui em todos os supermercados da minha região, apresentei o material para o RH e falei para o RH do supermercado, falei, ó,
o aluno que sair da minha escola vai sair, além de saber o operador de caixa, ele vai saber atendimento ao cliente, postura e tal, tal. Chegou ao ponto do supermercado só contratar quem tivesse o certificado da minha escola. Então existe um processo por trás, é um negócio fantástico. Eu falo assim com orgulho, por quê? Porque não foi foi um trabalho que a gente fomentou, um trabalho que a gente criou, que a gente entendeu que poderia ser benéfico. Ao ponto de, por exemplo, uma escola estadual me ligar e falar assim, senhor Fábio, o senhor quer fazer uma ação aqui na minha escola? Eu estou precisando de 20 quilos de carne moída para a festa junina. O que é 20 quilos de carne moída para eu pegar 2.000 leads de alunos que querem fazer curso? Não é nada. Não é nada, não é nada. Então, eu sempre falo, precisa ter uma estratégia por trás, precisa ter uma estratégia por trás para você fazer as pessoas entenderem o quão importante é o seu produto e a diferença que o seu produto ou serviço vai fazer na cabeça do cliente. A diferença que vai fazer na cabeça do cliente é, o cliente ele quer comprar, e não só eu quero vender, ele quer comprar. Por que ele quer comprar? Porque ele enxergou valor, ele enxergou entrega, ele enxergou... Eu tenho, por exemplo, cliente... Hoje, meu particular, que na época que eu trabalhava na franqueadora, eu ajudei o cara lá ao vivo a fechar negócio. O cara falou, não acredito, vamos fechar o negócio aqui. Hoje o cara é meu cliente até hoje. Olha que interessante. Muito bom. O Fábio, tem alguns comentários aqui, vou dar uma lida aqui. Tá Nosso bom. amigo, palestrante Sargento Vanderlei, também aqui da Palestrando no Brasil, escreveu: todo mundo quer vender, mas só enxerga isso como um cifrão e não como um processo em que você deve se disciplinar e construir um plano de vendas estratégico. Né? Fantástico, concordo plenamente. E também tem o Fagner, escreveu: iniciativa faz toda a diferença. Pensar fora da caixinha. Pensar, gente, em parcerias que você pode fazer. Né? Isso em qualquer área, né, Fábio? Qualquer área. Qual parada? Começa a pensar estrategicamente qual é a parceria que eu posso fazer que vai ser ganha-ganha. Né? Todos vão ganhar, você vai ganhar leads. E aí, enquanto você foi falando, eu fui pensando, eu tenho um conceito meu, que é o seguinte: você tem a venda por benefícios e características, e você tem a venda por necessidade. E aí eu vejo que quando o vendedor foca em gerar a necessidade do cliente, é muito mais rápido essa venda. Faz sentido? Faz sentido, faz muito sentido, mas assim, o que eu sempre falo para todo vendedor, toda pessoa que está na área comercial, que o primeiro tópico para você vender alguma coisa, você precisa entrar em sintonia com esse cliente. É como, talvez alguns na live não, mas nós que somos mais antigos, né, Mauro? Mais antigos, assim, acima de 30 anos, nós passamos numa época em que nós ouvíamos rádio. Eu me lembro de colocar no rádio, colocar fita, tocar música e você soltar o pause lá no REC para gravar, né? E o rádio você precisa sintonizar para que ele fique com um som bom para você ouvir. Essa sintonia, o que é? É você começar a conversar com o cliente, avaliar e fazer o cliente gostar de você à primeira vista. Gente, eu não estou falando que você precisa ser um personagem, não. Estou falando que você precisa identificar nesse cliente necessidades, desejos. Talvez o cliente ele vai comprar só por uma característica e está tudo bem. Eu vou comprar esse aparelho celular porque ele tem essa característica e está tudo bem. Tem cliente que vai comprar porque não tem. Não tem o celular, o meu celular que eu tenho não presta, então é uma necessidade. Tem cliente que vai comprar um celular mais avançado por status e está tudo bem. O celular dele tem um desenho de uma maçãzinha atrás e está tudo bem. É por status e não tem problema nenhum. Só que se você não sintonizar com o seu cliente, não criar uma relação de confiança, você vai ser um robô, um tirador de pedido. Um robô, um tirador de pedido. E aí o cliente vai entrar na sua loja com vontade de comprar e você não está com vontade de vender. Sabe aquele cliente que fala assim, eu vim aqui só dar uma olhadinha. Aí o cliente fala assim, ai, que bom, né? Então você está sentindo que aqui você vai... Não, o cliente quer ver, não quer sentir. Ele quer ver, não quer sentir. Não, então o cliente fala assim, eu vim aqui dar uma olhadinha, você tem que falar, ai, que bom que você veio dar uma olhadinha. Então vem cá que eu vou te mostrar, pronto. Eu estou sintonizando com o canal visual do meu cliente. Então são assuntos que são tão importantes que daria, né, Mauro, para a gente fazer até
várias lives, vários blocos de Não, treinamento comercial para. Mas nos treinamentos, né? Eu também tenho treinamento de vendas junto com a Universidade da Mente Milionária, e aí a gente aprofunda tudo isso. Mas você falou a palavra confiança, e eu lembrei, né, nas minhas palestras motivacionais e de atendimento ao cliente, eu conto uma historinha que é rapidinha. É assim, ó, uma senhora, certa, né? Vamos dizer grandinha, né? Para não falar obesa, mas grandinha, ela viu numa revista um vestido. E aí ficou maravilhado por aquele vestido. E pegou a revista e foi na loja. E mostrou para a vendedora: eu quero esse vestido. Só que a vendedora percebeu o seguinte: que aquele vestido não tinha nada a ver com aquela senhora. E aí o que ela fez? Percebeu que ia ser uma venda rápida. Mas mostrou outros vestidos para aquela senhora. E aí fez uma consultoria individual. E aquela senhora comprou 2 vestidos diferentes daquele da revista. Só que mais do que isso, no dia seguinte, trouxe 5 amigas e apresentou aquela vendedora como a consultora particular dela. Isso é passar confiança, né? É você entender o desejo, a necessidade do cliente e não pensar numa venda rápida, e sim relacionamento, fazer o que tem que ser feito para poder realmente ganhar o cliente. E a Madeleine escreveu aqui, ó, perguntou, olha que legal, eu já ia perguntar das perguntas, pessoal. Qual o primeiro passo para quebrar essa crença de vender? É só para quem tem dom? Comenta, que eu quero comentar também. muito boa pergunta. Então, assim, o primeiro passo para você quebrar essa crença é você identificar que o que você vai vender está dentro daquilo que você acredita. Ok? Então, o primeiro passo é você identificar. Lembra que eu comentei? Em algum momento da minha carreira, eu tentei vender filtro, não consegui. Tentei vender consórcio, não consegui. Tentei vender seguro de vida, não consegui. Aquilo não fazia sentido para mim. Mas quando eu fui vender curso de informática, curso de inglês, curso de administração, curso de vendas, aquilo começou a fazer sentido. Hoje eu vendo energia solar, eu vendo mentoria, eu vendo uma série de outros produtos. Mas a primeira informação para quebrar essa crença é: o produto tem que fazer sentido para você. E aí, depois que o produto faz sentido para você, por exemplo, por que uma pessoa, né, que faz lá um bolo muito gostoso, um bolo. Eu vou pegar um bolo, vou pegar um frango frito. Faz um frango frito muito gostoso, uma pessoa que já era aposentada do exército, já não tinha mais, né, já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma, faz um frango frito, os vizinhos começam a gostar daquele cheiro, começam a gostar, e ele vende para um, vende para outro. Hoje ele tem uma KFC no mundo todo com mais de sei lá quantas mil lojas. Por quê? Porque partiu do princípio de que ele estava fazendo algo de que ele gostava de fazer, que era fazer o franguinho frito em casa com um temperinho que ele mesmo inventou. Estou dando o exemplo da KFC, que é famosíssima no mercado. Eu posso pegar a KFC, eu posso pegar o bolo da Valzira, eu posso pegar, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, de energia solar, que o fundador, o segundo sistema homologado no Brasil foi ele que homologou. Quer dizer, então ele está desde 9 anos atrás fazendo, então você vê que ele faz com brilho nos olhos. Então, para quebrar, só para responder, né, o que o pessoal perguntou, para quebrar, você precisa vender alguma coisa que faça sentido para você. Mesmo que você não conheça o que você está vendendo, então, por exemplo, eu não tenho energia solar na minha casa, eu moro em apartamento. Mas eu vendo energia solar que nem água, porque faz sentido para mim. Eu entendi, aquilo faz sentido. É diferente, por exemplo, de carro. Eu não dirijo, por exemplo. Olha que interessante, eu tenho carta, mas não dirijo. Então eu saberia falar de características, saberia falar de vantagens, saberia falar de benefícios, mas provavelmente eu não conseguiria me sintonizar com um cliente que dirige, porque eu não sei qual é a sensação de dirigir. Interessante, né? Eu não sei qual é a sensação de dirigir. Eu não dirijo, eu só vou de passageiro. Fabio, você trouxe referente a essa crença de não gostar de vendas. Eu adorei que você trouxe, né, o princípio para dentro, né? Eu queria falar agora para fora, ou seja, vender é bom. Sabe por quê? Você vai ajudar outras pessoas.
Então você, por exemplo, você ao vender energia solar, você está ajudando as pessoas a economizarem, Uhum. né? O KFC lá, quando estava vendendo frango frito, estava ajudando as pessoas a se alimentarem, né? Eu, nas minhas mentorias, né, de liderança, por exemplo, estou ajudando as pessoas a liderarem outras pessoas com maior facilidade. Mesma Então, coisa, né, Mauro? Nas minhas mentorias comerciais, eu ajudo pessoas e empresas a vender muito mais. E aí você pega o exemplo igual o Fred colocou aí, né, para nós aí no exemplo, era uma pessoa que não tinha, que você olhava e pensava, essa pessoa talvez não tenha aptidão, mas ele tem o princípio básico da venda, vontade. Vontade de aprender, vontade de se desenvolver. O restante a gente consegue através de uma mentoria, de um treinamento, de um curso, né, de uma palestra, a gente consegue despertar o interesse e a pessoa consegue, evidentemente. Eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: tudo começa comigo. sim. Tudo começa comigo. Então, se eu entender o que eu estou fazendo, se eu entender para quem que eu estou vendendo, se eu entender que o que eu estou vendendo vai fazer diferença na vida daquela pessoa, seja uma consultoria, um produto, um serviço, uma consultoria de liderança, de vendas, uma consultoria financeira, familiar, seja o que for, vai fazer diferença para aquela pessoa, e quando você faz diferença na vida de uma pessoa, você tem que lembrar que você também ganha. Então, assim como o Mauro, né? Eu também tenho muitos alunos que desde 2007 me chamam de professor. Mas a pessoa mais velha que eu, tem mais experiência que eu, mas não me chama por quê? Porque em algum momento eu fui uma pessoa que ajudou essa pessoa a subir num patamar que nem ela mesma imaginava. Legal. Fábio, agora há pouquinho, você falou da importância de técnica de vendas. E aí eu sei que você tem um método, né, que chama atrair, encantar e vender. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais. Eu estou muito curioso, porque eu sei, né? E aí, vamos ajudar esse pessoal a vender mais. Muito bem. Esse método, Mauro, é o tema da nossa live aí, né? 5 ferramentas para você vender muito mais. Então, essas 5 ferramentas, ela parte do princípio que eu preciso ter ferramentas para atrair cada vez mais clientes, ok? Eu preciso ter ferramentas para que, a partir do momento que esse cliente foi atraído, atrair significa que ele entrou na sua loja, que ele acessou o seu site, que ele te chamou no WhatsApp, que ele clicou no seu anúncio do Google, que ele te mantinha, ele respondeu o seu e-mail, ele pegou o seu panfleto, então ele, né, ele parou para ver você ou para assistir você. Então, esse momento ele foi atraído. Ele foi atraído para o seu produto, para a sua solução. E as pessoas, gente, são atraídas pelos motivos delas. Isso é um princípio importante, tá? As pessoas compram pelos motivos delas, baseado naquilo que você diz para ela. E às vezes o motivo dela é emocional, é racional, é compra, é para prazer, é para vingança, não importa, não importa, né? Até o Napoleão Hill, ele diz que todo mundo compra por 9 motivos. Não é o caso da nossa live agora, mas só para a gente entender. Então, o processo de atração, ele vai fundo nesse sentido, quer dizer, o que eu posso fazer para atrair cada vez mais pessoas para dentro do meu negócio, para aquilo que eu estou vendendo, seja um serviço que eu estou prestando, uma consultoria, né? Seja um produto que eu estou vendendo, seja lá o que for. Depois da parte de atração, eu tenho a parte de encantamento, porque a pessoa, gente, ela só vai comprar, lembra que eu comentei há pouco? Ela só vai comprar se ela entender que aquilo vai mudar a vida dela. Se ela não entender que aquilo vai mudar a vida dela, comprar só por comprar, ela não vai. Mesmo produto, mesmo promoção. Aliás, quantos de nós já não compramos coisas em promoção que não usamos? Ou compramos e nos arrependemos depois? É porque você foi só na promoção. E depois que você atraiu, depois que você encantou, por incrível que pareça, tem gente que não vende. Por medo de vender, por medo de pedir, por medo de falar para o cliente, e agora? Agora que eu te apresentei tudo, o próximo passo, eu estava há 2 semanas atrás num cliente, apresentamos tudo para o cliente, apresentamos tudo, no final da apresentação a esposa dele saiu de lá onde ela está, ninguém sabia onde ela estava, ela saiu de lá, pegou o nosso orçamento, olhou o preço e falou assim, depois a gente conversa. Método de atração errada. Na segunda reunião a esposa participou. Aí ela entendeu. Nós saímos de lá com um combinado. O próximo passo, vou ver a linha de financiamento para você, vou ver isso, vou ver aquilo. Mas por quê? Porque estávamos totalmente dentro do processo. Eu não falei para o cliente, vamos fechar.
Eu falei para o cliente, agora o próximo passo é eu analisar com a concessionária se o seu relógio está ok e ver se a linha de financiamento está liberada. 2 dias depois o projeto estava fechado. Então, quando eu falo, Mauro, das ferramentas, olha que interessante. A primeira ferramenta, se o pessoal quiser anotar aí, é preparação. Não saia de casa sem se preparar. E é interessante que o médico, ele estuda 5 anos, depois faz pós-graduação, faz especialização, o advogado não para de estudar, o juiz de direito não para de estudar, o engenheiro, o vendedor não, o vendedor acha que tem que ter aptidão, tem que ter dom. Não existe, gente. Tem um palestrante famoso, ele chama-se Valdez Luiz Ludwig. Ele fala assim, ó, dom não existe. Ele fala assim, se você tem um filho que tira 10 em matemática e 5 em português, você tem que contratar um professor particular de matemática, para esse bicho virar o cão, porque ele já é bom em matemática. E você precisa ajudar ele em português só para ele passar de ano. Agora, qual é o problema da mãe e do pai? Coloca a menina do balé, coloca o menino do karatê. Será que não faltou para a menina uma caneta para escrever o livro? Será que não faltou para o menino uma baqueta para ele tocar bateria? Então, a primeira ferramenta que eu sempre comento é se prepare antes de sair para vender. Se prepare antes de fazer a primeira ligação. Se prepare antes de sair de casa. Mentalize. O que eu vou fazer hoje? Eu saí de casa hoje, ó, vou lá na casa do meu franqueado, lá em Campinas, e nós vamos visitar 7 casas, e eu quero sair dessas 7 casas com um projeto pré-fechado. Em vez de 7, saímos com 11, porque nos preparamos para isso. Agora, o jogador de futebol se prepara, o atleta se prepara, tem até uma frase famosa do Usain Bolt, né? Se preparou 4 anos para correr 9 segundos, tem gente que treina 2 meses e desiste, né? Ele tem essa frase que é famosa. Agora, o vendedor, ele acha que não precisa se preparar, ele acha que pode ser de qualquer jeito. Gente, tudo influencia, o seu cabelo, a sua roupa. Nós estávamos na live agora, ó, na live com o boné da empresa. Por quê? Porque influencia. Quem está assistindo do outro lado está vendo que a gente está super e mega preparado. Então, se você quer vender mais, comece a se preparar mais. Por que Deixa eu dar você um acha? exemplo. Por que você acha, por exemplo, que o jogador, né? O jogador. Eu pego o exemplo daquele goleiro do São Paulo lá, né? O famoso Rogério Ceni, né? Ele não era o cobrador oficial de faltas, mas ele treinava todo dia. Na hora que surgia uma falta, eu que não sou São Paulino, eu gostava de ver ele batendo falta. Por quê? Porque treinava bastante. Você falou que queria dar um exemplo? não é antes de a gente passar para a segunda ferramenta, né? É muito importante essa questão realmente da preparação, né? Eu ia falar realmente do Rogério Ceni. Temos que nos preparar, porque se você não souber, né, explicar o seu produto, o seu serviço, né, você vai já no primeiro contato não passar confiança e Exatamente. A segunda ferramenta, ó, até o Marco Rosolém colocou ali, estamos eu e minha esposa assistindo a live, estamos adorando. Eu passei uma situação com o Marco parecida. A gente foi visitar um cliente, Mauro, e nos preparamos antes, paramos numa cafeteria, olhamos as informações, nos preparamos, lemos lá juntos, eu, ele, né, e o Murilo, filho dele, né, olhamos lá o orçamento que nós íamos levar, nos preparamos, chegamos lá, né, conseguimos fazer uma boa apresentação, fechamos o negócio. Mas por quê? Se nós não estivéssemos preparados, talvez nós gaguejássemos na hora de falar, talvez nós ficássemos nervosos, talvez o cliente colocasse aquelas famosas objeções, né, que todo mundo tem medo. Ah, eu vou pensar, não sei o quê, eu vou ver, vou conversar com a diretoria e tal, tal. E se você estiver bem preparado, você vai mais confiante para o fechamento. Aí você chega lá para fechar. A segunda ferramenta que eu gostaria de comentar com vocês aqui na live, gente, depois que você se preparar, você precisa planejar. Nem que o seu dia seja, por exemplo, hoje eu não vou visitar nenhum cliente. Vamos supor que amanhã eu não tenho nenhum cliente para visitar, mas eu tenho que ter um planejamento. O que eu vou fazer às 8? O que eu vou fazer às 9? O que eu vou fazer às 10? O que eu vou fazer às 11? Eu vou almoçar do meio-dia a 1. O que eu vou fazer às 1, às 2, tal, tal. Por quê? Porque quando você tem um planejamento, mesmo que seja um planejamento de prospecção, mesmo que seja um planejamento de follow-up, follow-up, gente, é o retorno que eu vou dar para o cliente que ainda não fechou. Ou os contatos que eu tenho lá e ainda não fecharam, eu preciso retornar para esses contatos.
Nós tivemos recentemente, o Mauro, uma palestra com o pessoal de marketing e deu lá umas dicas para nós muito legais, assim, quanto tempo você demora para entrar em contato com lead de WhatsApp, muito bacana. Agora, se eu não me planejar, eu tenho a agenda toda tomada. Então, quando chega sexta-feira, por exemplo, que eu vou conversar com os meus franqueados, é 30 minutos, então 8 horas eu ligo para 8h30, 9, tal, tal. No final do dia eu conversei lá com 20, 25, 30 pessoas. E se você não se planejar, você vai trabalhar de qualquer jeito. Então o planejamento indica, por exemplo, amanhã eu vou acordar, isso é verdade, tá? É verdade esse bilhete. Amanhã eu vou acordar 3h15, vou sair 4h15 de casa, vou para a rodoviária de Campinas, o franqueado vai me pegar na rodoviária de Campinas, nós vamos até Registro, lá no Vale do Ribeira, nós temos 5 empresas para visitar lá, e nós vamos sair de lá com 5 negócios pré-acordados. Está planejado. De lá eu vou direto para o litoral, e aí na sexta-feira eu vou trabalhar da casa da minha mãe, lá em São Vicente. E se você faz esse planejamento, e a dica, a gente é fazer esse planejamento um dia antes. Por que um dia antes? Para você deixar amanhã, para você se preparar. Então planeje hoje, quantos clientes você vai visitar amanhã, quantos retornos você vai fazer amanhã, quantas ligações você vai fazer amanhã, quantas pessoas você vai abordar na rua, quantas pessoas você vai abordar na internet, quantos panfletos você vai entregar na rua amanhã. Sabe panfleto? Quantos você vai entregar? Faça o planejamento. Você se preparou, faz o planejamento. Essa ferramenta tem muita gente que infelizmente negligencia. Sai de qualquer jeito, eu vou onde o vento me levar, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E esse tipo de vendedor tá numa furada sensacional, que ele não vai chegar em lugar nenhum. Fantástico. O planejamento é fundamental para qualquer área. Hoje eu tenho vários projetos e aí me pergunto, Mauro, como você consegue? Eu respondo em uma palavra: planejamento. É o que você falou. A minha agenda, por exemplo, sexta-feira, já tem tudo certinho. O que eu vou fazer das 9 às 10, o que eu vou fazer das 15 às 16, às 17. Eu tenho uma aula para dar no JEPS às 20h30. É planejamento. Parabéns. Vamos lá para a terceira ferramenta. Estou curioso. Terceira ferramenta. Tem muitos vendedores que negligenciam também, é o famoso funil de vendas. Então, eu estou conversando com o vendedor e pergunto assim: quantos clientes você prospectou esse mês? Ele, eu não sei. Quantos clientes você tem para dar retorno amanhã? Eu não sei. Quantos clientes estão com proposta que ainda não te deram retorno? Eu não sei. Quantos clientes estão com linha de financiamento? Então, gente, quem tem que saber isso é o vendedor. É o vendedor, é o gestor, é o dono do negócio. Funil de vendas não é só uma ferramenta que alguém colocou num livro. Funil de vendas é simples. Quantos clientes novos você vai colocar todo dia? Quantos clientes você está em fase de apresentar orçamento? Quantos clientes você está em fase de tirar dúvida? Que você apresentou orçamento, tem que tirar dúvida. Por exemplo, quando eu fui participar, o Mauro falou do JEPS, né? Um curso que ele tem que é muito bacana. Aí eu falei para o Mauro, quero participar do JEPS, tal, ele me mandou, mas eu fiquei com dúvida. Eu falei, Mauro, me explica melhor. A hora que o Mauro me explicou, eu falei, gostei, agora eu vou fazer. Aí vem a quarta parte, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Negociação, como é que eu vou pagar? Eu posso pagar de uma vez, posso parcelar, posso fazer no boleto, posso fazer no cartão de crédito e depois entregar aquilo que foi prometido. E aí eu participei do JEPS aí começo desse mês, final do mês passado, não me lembro agora, e foi extraordinário. Então, assim, e o vendedor precisa saber em qual fase do funil está seu cliente. Então, todo dia tem que ter... Sabe qual é o pior problema que eu enxergo na área comercial? Eu conversar com o vendedor, não, Fábio, esse mês eu vou fechar uns 2, 3 projetos. Legal, em que fase você está? Eu vou apresentar o orçamento. Quando? Hoje é dia 29, o mês termina amanhã, não dá tempo de fechar. Não dá tempo de fechar. Mas você não tem mais nenhum cliente? Não tenho mais nenhum, então não dá tempo, você vai terminar o mês zerado. Agora, no mês seguinte, vamos usar o funil. Se você colocar 2 clientes novos todo mês e trabalhar só de segunda a sexta, no mês de julho tem um feriado no estado de São Paulo que é dia 9, que cai no sábado. Eu já fiz as contas. No mês de julho tem 21 dias úteis de segunda a sexta. Por que eu já fiz as contas? Porque eu tenho que passar isso para quem eu atendo. Eu tenho que passar isso para os meus mentorados. Eu tenho que passar isso para os meus clientes. Eu já sei que no mês de julho eu vou ter 5 sábados, 5 domingos, o mês de julho tem 31 dias, o único feriado cai num sábado, então eu vou ter 21 dias úteis de segunda a sexta. Se eu colocar 2 clientes novos no meu funil
Todos os dias eu vou ter 42 clientes. Se eu tiver uma taxa de conversão de 10 a 15%, eu vou fechar 5 ou 6 negócios. É simples na hora de falar, mas na hora de fazer, muita gente tem dificuldade. O seu funil tem que ter lá gente nova todo dia, gente que está em fase de apresentação, prospecção, gente que está em fase de dúvida, gente que está em fase de fechamento e negociação, e gente que já fechou, que você precisa fazer o tal do pós-venda. O que é o tal do pós-venda? O cara não fechou com você e acabou o negócio. Começou o negócio. O relacionamento começou depois que fechar. E tem uma outra ferramenta, Maura, que eu vou dar só um spoiler, né? Será que você faz o pós-não-venda? Que isso? Pós-não-venda. Ó, eu tô vendo aqui que realmente você não fechou conosco, né? Você resolveu fechar com um concorrente. E como eu tenho muito respeito pelo cliente, teve alguma coisa que eu falei, teve alguma coisa na minha proposta que não te agradou, teve alguma coisa que eu falei que você optou em deixar para depois? Pós não venda, preocupação, relacionamento. Quando eu coloquei pós não venda em algumas empresas que eu trabalhei, os empresários piraram, contrataram pessoas, montaram um departamento de pós não venda, porque o pós não venda você recupera muita gente. Interessante, né? Não, então, no último sábado, eu participei de um treinamento do Davi Fadel, que é curso de treinamento para formação de palestrantes. E ele falou exatamente muito parecido com o que você falou, né? O palestrante está negociando com uma empresa uma palestra, por exemplo, dia 10 de julho. E aí ele não fechou. O que ele põe na agenda dele? No dia 11 de julho, ligar para a empresa. Por quê? Porque a empresa ali, muitas vezes, ou já vai pensar no outro evento, ou, que aí infelizmente acontece, a entrega não foi satisfatória. Então, aquela empresa que costuma contratar palestrante, de repente no dia seguinte, já conversar com você, e aí você já continua o relacionamento que nós falamos que é tão importante. Então é o pós não venda, realmente, talvez um departamento, né, colaborador só para isso. Só para isso. Muito legal. A quarta ferramenta, Mauro, que inclui aí no método Atrair, Encantar, Vender, é a fase do processo de encantamento. O que é o processo de encantamento? Lembra que o cliente vai comprar por razões emocionais? Então, você precisa entender o que o cliente está conversando com você, o que ele gosta, o que ele olha, quais são as palavras que ele emite, para onde ele está, né? Então, tem cliente que se ele começar a olhar muito para baixo, você sabe que infelizmente não está agradando. Se ele está olhando muito para cima, ele está procurando alguma coisa para conversar com você, porque ele quer desviar do assunto. Mas se você prendeu a atenção e ele colocou os cotovelos na mesa, colocou assim, chegou mais próximo, é porque ele está bastante encantado. E só depois que ele estiver encantado é que você vai para a quinta ferramenta, que é o fechamento. O fechamento é você falar para o cliente, olha, eu estou vendo que essa é a melhor solução para você. O próximo passo agora é nós fazermos isso. O senhor concorda? Se ele disser que sim, é porque o negócio está fechado. O que eu vejo o cliente fazendo? O que eu vejo alguns vendedores fazendo? Estou vendo que o senhor gostou e o preço é esse, eu vou entregar em tal data, o cara recua. O cliente recua, então o fechamento é um negócio natural. Fechamento é um negócio natural. E só acontece o fechamento depois que você encantou. E o maior problema que eu vejo na área comercial hoje é muita gente querendo fechar sem usar a ferramenta do encantamento. A ferramenta do encantamento é: por que você está comprando isso? Da onde você tirou essa ideia? E você começa a falar para o cliente, quem vai dar as respostas, gente, é o cliente. É o cliente que vai falar para você por que ele está comprando de você, por que ele precisa do seu produto, onde ele vai usar o sapato que você está vendendo, onde ele vai usar a roupa que você está vendendo, e assim por diante. E a hora que ele começar a conversar com você, é a hora que você vai vender muito mais através do encantamento. O fechamento é só assinatura de contrato, forma de pagamento, data de entrega, logística, material e assim por diante. Só que se você não pedir, o cliente sai e não fecha contigo. Porque ele vai falar assim, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com meu marido, vou deixar para o mês que vem, vou deixar para o ano que vem, estou com medo das eleições, e ele põe desculpa em tudo, né? Não, sensacional. Eu tive 2 insights aqui que eu quero compartilhar e ver se faz sentido para você. Eu vejo muitos profissionais de vendas, vendedores, que não têm paciência e são muito ansiosos.
Gente, pega essa sacada do Fábio que você vai ter que aplicar já para vender mais. Olha só, se no processo de encantamento você percebeu que ainda não encantou o Não cliente, venda, não venda. não venda! Não venda, não venda, Não não venda, porque venda! é perda de tempo. Não venda, porque é perda de tempo. Interessante, né? Perfeito, perfeito. Por exemplo, eu aprendi que não se dá preço de início. E aí tem tudo a ver com o que você está falando. Porque a pessoa fica querendo saber quanto é, quanto é. Calma! Né? Faz essa preparação, planejamento. Na verdade, faz esse processo de encantamento. Ou seja, é, abrir a consciência dos benefícios, abrir a consciência das características, mas principalmente aumentar o desejo e criar a consciência da necessidade. Porque aí não vai ter valor, né? Não tem preço, né? É a questão do valor e preço, que a gente acabou não falando que é importante, né? Exatamente. Mostrar o valor e aí qualquer preço ele vai comprar, não é por aí? Exatamente. Que se o cliente não entender o valor, todo preço é caro, né? Se o cliente não entender o valor, todo preço é caro. Todo preço é caro. Olha, essa frase é boa, hein? É. Repete. Se o Se cliente não entender o valor, todo preço vai ser caro. Todo preço vai Ó, ser caro. tem que ser um slide da sua palestra. Se você não pensou nisso, já anota aí, ó. Tá Tá? Porque bom, tá bom. O Fábio tem uma palestra que o nome é Atrair, Encantar e Vender, maravilhosa. Pessoal, se numa live dessa você já aprendeu tudo isso, imagina numa live, numa palestra. Ô, Fábio, a gente podia criar uma convenção de vendas aí na sua cidade, hein? Eu vou com Cara, essa comportamental liderança e a gente pode, chama pode, mais dois amigos. pode criar que eu estou dentro. Pode criar que lá no grupo da palestrantes nós temos vários tipos de palestrantes de várias áreas, financeiro, comportamental, coaching, familiar. Vamos juntar um grupo aí. Eu vou falar de vendas, que é onde meu olho brilha, Sim, né? claro. Né? Convenção de vendas que você tem toda uma preparação e finaliza lá a última palestra, Fábio Jastre, para Chá arrasar. comigo, Fábio, chá comigo. o tempo tá nos pegando aqui, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Pessoal, Tá. fique à vontade, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, quais são as principais ferramentas de vendas que você ensina e recomenda? Então são essas 5 que Então, nós são essas falamos cinco, agora, né? legal. A Então, preparação, como se preparar. Então eu ajudo a empresa a fazer uma preparação que esteja, né, em sintonia com o produto ou serviço que ela vende. Eu ajudo a empresa a fazer um planejamento. O planejamento parte do seguinte pressuposto, tá? Por exemplo, imagina que o serviço que eu tenho tem uma taxa de conversão de 10%. Significa que eu preciso apresentar esse meu produto para, no mínimo, 10 pessoas interessadas em comprar, para que uma feche e eu tenha uma taxa de conversão. Só que esse planejamento é muito... As pessoas não conseguem entender. Então, por exemplo, acabou de entrar aí a Bia Modas. A Bia foi uma aluna minha de escola de informática, depois ela trabalhou conosco na área comercial e hoje ela tem uma empresa na cidade de Artur Nogueira, uma empresa de modas. E nós fazíamos um planejamento, por exemplo, Mauro, que nós íamos numa feira, numa cidade chamada Engenheiro Coelho, todo último domingo de cada mês, mas nós íamos planejado, nós vamos conversar com 20 pessoas e sair daqui com 5 matrículas feitas. Se eu não tivesse me preparado, me planejado, eu não conseguiria fazer. Nós vamos parar as pessoas na biblioteca da cidade e hoje nós vamos fazer 5 vendas na biblioteca. Nós vamos fazer ligação. Então, isso faz parte das ferramentas. Então, a preparação é uma, o planejamento é outra. A terceira ferramenta é usar um funil. Gente, esse funil pode ser um programa que você vai comprar, pode ser uma planilha de Excel, pode ser o seu caderno, não importa, tá? O que importa é você saber quantas pessoas por dia estão entrando, quantas pessoas estão em fase de apresentação, quantas estão em fase de negociação, quantas estão em fase de fechamento e quantas realmente fecharam. Você tem que saber isso a todo momento. Quando eu falo a todo momento, qualquer franqueado meu que eu entrar aqui agora, eu consigo pegar essa informação no meu programa. Consigo saber quantos clientes ele atendeu esse mês, em que fase que está em cada cliente. Agora, eu fico abismado quando às vezes você pergunta para um vendedor quantos clientes você atendeu ontem. Eu não sei. Quantos clientes você precisa atender amanhã para fazer a sua meta? Eu não sei. Quantos clientes você precisa... Ele não sabe nada. Então, quer dizer, ele não usa a ferramenta principal
que é o funil de vendas. A terceira ferramenta, que é o funil de vendas. A quarta ferramenta é saber encantar o cliente, quer dizer, utilizar os recursos que o cliente te fala, o que, que ele gosta. As 2 semanas atrás, Mauro, nós estávamos atendendo um cliente e o cliente começou a falar sobre pescaria. O que, que eu fiz? Pescaria. Pescaria. Tudo que eu lembrava de pescaria. Tudo que eu lembrava. Depois que nós falamos de pescaria, que eu fui apresentar para ele um projeto de R$ 1.650.000. Mas enquanto eu não falasse com ele sobre pescaria, enquanto ele não ficasse totalmente encantado, aí ele gostou, apresentou a família toda, apresentou a empresa toda, né, falou que nós somos os únicos que podemos ir lá sem ter que avisar a secretária dele antes, que tem que marcar horário, a hora que vocês quiserem, se o meu carro estiver aí, o cara está totalmente encantado. Agora já estamos na fase de fechamento, que é a fase final, né, que é a quinta ferramenta. Fechamento é o jeito que ele vai pagar, se vai dar entrada, se vai fazer pelo banco dele, pelo nosso banco, se o sócio dele vai pagar metade, ele vai pagar outra metade, é nessa fase que está. Mas enquanto nós não encantássemos, não utilizássemos a ferramenta do encantamento, nós não conseguiríamos chegar na ferramenta do fechamento. E tem um detalhe que eu acho interessantíssimo, tá? Tem gente que quer atender o cliente, quer fechar, sem se preparar antes. Tem gente que quer fechar sem se planejar antes. Tem gente que quer fechar sem saber quantas pessoas precisa atender antes. Olha o funil de vendas. Tem gente que quer fechar sem encantar o cliente antes. Então, pensa nisso. É preparação, planejamento, funil, encantamento e depois vem o fechamento. Só que essas fases todas, por exemplo, tem 2 ou 3 fases dessa que você faz na sua casa. Preparação, planejamento, funil de vendas. O encantamento é a hora que você vai fazer uma palestra com o cliente, vai fazer uma apresentação, talvez via Zoom, via Google Meet, uma apresentação pessoal e assim por diante. E aí, se você encantar o cliente, você fecha na hora. Fecha, você sai de lá com... E o horário... não sei se o Marco está aqui, deixa eu ver se o Marco está aqui ainda. Nós visitamos um outro cliente semana passada em São Vicente, nós entramos na sala do cliente assim umas 10h20, quando nós olhamos no relógio era 2 horas da tarde, de tão gostosa que estava a reunião. E o cliente chamou o engenheiro, chamou os gerentes dele, no final estava todo mundo feliz da vida, porque vamos fechar um negócio bom lá na cidade, viu? Um negócio bom demais. Fabio, sensacional. Tô na dúvida se eu lanço um desafio ou não, mas eu vou lançar, né? Pra gente finalizar essa live, porque assim, o que você falou cabe para todas as profissões, né? Para todos os serviços, para todos os produtos. E aí aqui na Palestrando no Brasil, né? O nosso produto são palestras. Então, qual é o desafio? Vamos dar um exemplo, né? Dessas 5 ferramentas, pensando num palestrante. Só que eu vou te ajudar, não vou deixar você nesse desafio sozinho, não. Então, vou começar, um palestrante, começando na preparação. É a preparação da palestra dele, né? A preparação de saber que vai entregar algumas informações que realmente vão transformar a vida daquelas pessoas que assistirem. Ou pegar o seu exemplo, né? Você se preparar e você tem uma palestra que vai ajudar o quê? Os vendedores a venderem mais. Faz sentido? E aí você fala de planejamento. E aí, depois que eu me preparei, eu vou planejar quem que pode se beneficiar com isso. Associações comerciais, né? Lojas de departamento, empresas de serviço, grandes indústrias. Então, eu me planejo para atingir esse público. Eu vou atingir esse público como? Eu vou pessoalmente, vou fazer um marketing digital, vou fazer uma palestra pro bono, por exemplo, que é uma parte do planejamento que a gente tem aí com o pessoal da Palestrantes do Brasil. Vou fazer uma palestra pro bono. Isso tudo faz parte do meu planejamento. Porque depois que eu fiz tudo isso, aí que eu vou para a terceira ferramenta. As pessoas vão gostar e vão me procurar. E aí elas vão cair no meu funil de vendas. Naquele funil de vendas eu posso vender uma palestra, um treinamento, uma mentoria, um acompanhamento comercial. Eu já fiz até, por exemplo, já peguei uma escola de inglês bandeira branca e fiz um processo de franqueabilidade.
Em uma semana transformei aquela escola, né, que não tinha nome, numa rede de franquias. Vê que interessante, eu tenho toda a formação da ABF, então eu sou habilitado para franqueabilizar qualquer negócio. Eu não uso muito, mas é uma das minhas habilitações. Mas isso tudo veio do funil de vendas. Eu fui convidado para dar uma palestra de vendas para essa escola de inglês, e aí o dono falou assim, puxa, Fábio, gostei, eu queria franqueabilizar o meu negócio. E aí ele me recontratou para fazer todo o processo de franqueabilidade do negócio dele. Mas por quê? Porque estava dentro do meu funil. E é claro, pegando as ferramentas, tudo isso só aconteceu porque ele ficou altamente impactado com a minha apresentação, ele ficou altamente encantado com aquilo que eu poderia entregar de resultado para ele. E óbvio que o final não foi outro senão o fechamento. Quer dizer, o que é o fechamento? Ele me contratou, eu fui lá, dei a palestra, passei uma semana lá, eu dei uma palestra online, depois eu fui lá na escola dele, lá em Araçatuba, quente pra caramba, fui lá e dei um treinamento, fiquei uma semana formatando o negócio dele para virar uma rede de franquias. Hoje é uma rede de franquia, já está vendendo, já fiz todo o processo. Mas passou por todas essas fases, né? Me preparei, planejei, ele entrou no meu funil, quer dizer, ele veio através de um amigo, ó, tem um amigo que quer, né, que conhece o seu trabalho, quer contratar, entrou no meu funil de vendas, eu dei atenção do meu funil, ele caiu no encantamento, fechou e se tornou meu cliente, é meu cliente até hoje. Fantástico, fantástico. Parabéns aí pelo desafio realizado. Fábio, e aí eu vou passar a palavra para você, pedir para você fazer suas considerações finais, para depois eu fechar, né? Fala um pouquinho das suas redes sociais, convido o pessoal para te seguir. E eu já convido, pessoal, sigam esse cara, tá aqui, ó, né? Quem é da Palestrante do Brasil, começa a seguir Fábio Jastre. E quem é seguidor do Fábio está convidado a seguir Palestrante do Brasil. Eu trabalho aí com Instagram, com Facebook, com o LinkedIn, né? Você pode procurar pelo meu nome, Fábio Jastre, não é muito comum Jastre, né? É um nome diferente. Se você digitar lá, provavelmente é algum parente meu. Se for do Brasil, é algum parente, ou então é fora do Brasil. Mas você vai me achar lá. E como considerações finais, gente, eu quero que você entenda que vendas não é dom, vendas é processo, é estudo, é trabalho, é tentativa e erro, é aprimoramento, é planejamento, é preparação, é utilização de funil, é técnica de encantamento e técnica de fechamento. Quando você entende tudo isso, você começa a treinar cada uma dessas etapas, você começa a levar com seriedade cada uma dessas etapas. Essas 5 etapas juntas vão te transformar num profissional que a gente chama de alta performance. O que é alta performance? Tem gente que fala assim, eu quero... Gente, se você tem um negócio que todo mundo vende um por semana, e se você também vende um por semana, é porque você é medíocre. O que é medíocre? É a média, você faz o que todo mundo faz. Mas se todo mundo vende um por semana, e você vende 3 por semana, e você mantém esses 3 por semana durante muito tempo, você é alta performance. Alta performance está relacionado com uma senhora que nós conhecemos, que é uma senhora muito querida, que é a dona Constância. A dona Constância é parceira da alta performance. Então, se todo mundo vende um por semana e você vende 3 por semana, você está na alta performance. Mas se em vez de vender 3 por semana, tem muita gente que está na alta performance, vende 3 por semana, e você passa a vender 5, é porque você é exponencial. Essa é a diferença. Ou você pode ser mediano, a alta performance, ou exponencial. Exponencial é mais difícil. É mais difícil. Mas alta performance, eu tenho a receita, eu consigo te ajudar, é possível, né? Alta performance é possível se você tiver comprometido primeiro com você. O compromisso tem que ser seu. Tem gente que fala assim, Jastre, eu vejo você postando toda hora que lê livro, como é que você faz? É simples. Eu pego o livro e vejo aqui, o livro tem 190 páginas, ok? Significa que se eu ler 20 páginas por dia, em 10 dias eu leio o livro. Simples de tudo. Simples, é planejado. É planejado, não tem mágica. Só que eu vou precisar, lembra, tudo depende de mim, tudo começa comigo. Então alguma coisa no meu tempo eu vou ter que comprar. Ora, aquele jornal, aquela filme, aquele vou ter que comprar. Vou ter que tirar de algum lugar para sobrar tempo para eu atingir meus objetivos. Então esse é meu recado principal. Coloque o seu planejamento para você atingir os objetivos. E é claro
Se você precisar, né, se você quiser alguém para te ajudar, pode contar comigo, pode me chamar lá através das minhas redes sociais, lá pelo direct, pelo message, que eu vou ter o maior prazer de mandar a minha apresentação para você. Fábio, só gratidão. Ó, eu anotei muita coisa aqui, eu tenho certeza que todo mundo adorou. É aquelas lives para assistir 2 vezes e vamos marcar outra, né, logo logo. Vamos conversar sobre os nossos projetos. Tive várias ideias aqui. Eu também. Gratidão a você, gratidão a todos que nos acompanharam, a quem vai assistir depois e, né, estou também à disposição pela Palestrando no Brasil Oficial. Boa noite a todos. Boa noite, valeu.